Olá, estudantes. Essa semana iremos estar dando continuidade ao assunto polígonos regulares. Iremos estar vendo, como se faz para encontrarmos a quantidade de lados de um polígono regular e também quanto mede cada ângulo externo seu. Então, temos aqui o primeiro problema que diz o seguinte: quantos lados possui um polígono regular cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340 graus? E quanto mede cada ângulo externo desse polígono. Então aqui eu preciso descobrir quantos lados tem esse polígono regular e também preciso saber quanto mede cada ângulo externo seu, certo? Para me encontrar quantos lados tem esse polígono regular, eu vou me valer também daquela fórmula do cálculo da soma dos ângulos internos do polígono regular, que é S, que significa soma dos ângulos internos, que é igual a N que significa número de lados, menos 2 vezes 180 graus, certo? Esse é o primeiro passo. Vamos substituir na fórmula então, o valor aqui que nós temos, que é o valor da soma dos ângulos internos desse polígono, que eu não sei ainda a quantidade de número de lados que ele tem, mas eu sei quanto equivale à soma dos seus ângulos internos, que é 2.340 graus. Então lá na fórmula eu vou substituir o S por 2.340 graus, que é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Então eu vou fazer o que agora aqui? Vou multiplicar o 180 tanto por N, como também vou multiplicar o 180 por vezes menos 2. Então o 2.340 graus vai ser repetido, que é igual a N vezes 180 graus, vai dar 180N. Não há necessidade de colocar os graus aqui, certo? 2 vezes 180 vai dar 360 graus. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Lembra da equação do primeiro grau? Letras não podem estar do lado direito da igualdade, ou seja, no primeiro membro. Eles têm que estar no segundo membro, tem que estar no primeiro membro. E números não podem estar no primeiro membro, tem que vir para o segundo membro. Então, quando eu faço essa modificação, vai acontecer o quê? Vai acontecer de haver troca de sinais, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 180N vindo para o seu devido lugar, ele vai ficar negativo, Menos 180N, que é igual. Eu tenho aqui o 2.340 vindo para o seu devido lugar, que é o lado direito da igualdade. Ele é positivo, vai ficar negativo, 2.340 graus. E o menos 360 graus já está aqui, continua o menos 360 graus. Organizei? Organizei. E aí, eu tenho que me atentar o seguinte: posso fazer essa soma aqui, negativa? Posso. Mas eu também, se eu quiser, já posso fazer o que? A modificação do sinal. Lembra do que eu expliquei sobre a equação do primeiro grau? Quando a letra que está negativa, ela não pode estar negativa. Então, ela é quem comanda. Se ela estiver negativa, eu tenho que multiplicar por vezes menos 1 todos os itens aqui, certo? Se só fosse esses dois aqui, eu não precisaria modificar por vezes menos 1. Mas como ele está negativo, devido à mudança que eu fiz de um membro para o outro, então é necessário fazer essa multiplicação por vezes menos 1. Lá, quando a gente aprendeu a equação do primeiro grau, eu expliquei esse detalhe aqui. Então, multiplicando 180N vezes 1 dá 180N. Menos com menos, ele fica positivo. 2.340 graus vezes 1 dá 2.340 graus. Menos com menos, fica mais. 360 graus vezes 1 dá 360 graus. Menos com menos, fica mais. Então, feito isso, já posso começar a resolver. Então, 180N é igual a 2.340 graus mais 360 graus. Nós vamos ter aqui 2.700 graus, certo? Então, vou isolar o N, N igual a 2.700 graus
sobre 180 graus, né? Ou só 180. Como eu falei, de opção. Você pode colocar aqui, como não colocar, não vai ter problema no final. Então, dividindo 2.700 por 180, né? Vou organizar aqui uma divisão para que vocês possam ver. 2.700 dividido por 180. Então, tem zero no dividendo, zero no divisor. Vocês cortam para facilitar a divisão. Fica 270 por 18. Então, 27 por 18 dá 1. 1 vezes 18, 18 para 27, 9. Baixa o zero. 90 por 18 dá 5. 5 vezes 18 dá 90 para 90, nada. Então, n, que significa número de lados, é igual a 15. Então, esse polígono regular, ele tem 15 lados. Então, veja que eu descobri aqui a quantidade de lados desse polígono regular, usando a fórmula, né? E utilizando aqui também já a sua resposta aqui no sentido de 2.340 graus ser a soma dos seus ângulos internos. Então, a segunda pergunta aqui, pessoal, é o quê? Quanto mede cada ângulo externo desse polígono? Bem, todo polígono, veja bem, todo polígono regular, para eu saber quanto mede cada ângulo externo, quando eu digo cada ângulo externo, pessoal, só vou fazer aqui uma simulação de um desenho, um quadrilátero, né? Certo? Ângulo externo é o que está fora, certo? Então, ó, quanto mede cada ângulo externo de um polígono regular é feito da seguinte forma. Eu pego 360 graus e vou dividir pela sua quantidade de lados. Então, como estamos falando de um polígono com 15 lados, eu vou dividir por 15. Então, 360 graus dividido por 15. Então, 36, né, dividido por 15, que é o número de lados desse polígono que eu encontrei aqui, vai dar o quê? 2. 2 vezes 15, 30 para 36, 6. Baixa o zero. 60 por 15. 60 dividido por 15 vai dar o quê? 4, né? 4 vezes 15 vai dar 60. Para 60, nada. Então, aqui eu já tenho aqui, ó, 24 graus é quanto mede cada ângulo externo desse polígono que tem 15 lados, certo? Então, aqui, num único problema, nós calculamos, né, a quantidade de lados desse polígono regular, como também quanto mede cada ângulo externo desse polígono regular. Mostrei a vocês que ângulo externo é o que está fora, né, do polígono. Ângulo interno, logicamente, é o que está na parte interna, que é essa parte aqui. Ângulo interno, ângulo externo. Então, para mim encontrar a medida do ângulo externo de um polígono regular, é só eu pegar e dividir 360 pela sua quantidade de lados. Qualquer polígono regular, para você medir o seu ângulo externo, você vai pegar o 360 e dividir. Se ele tem 10 lados, divide 360 por 10. Se ele tem 6 lados, divide 360 por 6. Se ele tem 7 lados, você vai dividir 360 por 7. E para se calcular quanto mede cada ângulo interno, aí será necessário você primeiro saber a soma dos seus ângulos internos. Calculou a soma dos seus ângulos internos, aí com esse resultado você vai dividir pelo seu número de lados, né? Nós já vimos isso na aula anterior. Então, aí a explicação para vocês.